O eletromagnetismo é o estudo de qualquer fenômeno relacionado com a eletricidade, magnetismo ou os dois ao mesmo tempo. As equações de Maxwell não foram todas desenvolvidas exclusivamente por Maxwell. São junções de quatro equações feitas por outros físicos também. Essas equações propõem explicar fenômenos que vão desde o campo magnético da Terra até a energia que chega na sua tomada. Vou explicar a primeira equação e a segunda, começando pela segunda. Para compreendermos bem, é necessário entendermos o que cada símbolo significa e como se relacionam com o outro. Esse B, com uma flecha em cima, simboliza um campo magnético. Um campo nada mais é que uma região no espaço onde você pode associar vetores, que são essas setas, a qualquer ponto nesse espaço. Esses vetores têm que simbolizar a intensidade, a direção de alguma coisa. Um bom exemplo disso são essas duas figuras que representam os vetores velocidade do ar e indicam a velocidade escalar, a direção e o sentido do vento em pontos a 10 metros da superfície na área da Baía de São Francisco. Nós temos um relance a partir das maiores setas da parte A, que as velocidades dos ventos maiores naquele tempo ocorreram quando entraram na Baía do outro lado da ponte Golden Gate. A parte B mostra o padrão do vento muito diferente 12 horas antes. Associado a cada ponto no ar, podemos imaginar um vetor velocidade do vento. Esse é um exemplo de campo vetorial de velocidade. Então, um campo magnético é uma região no espaço que mostra a influência que um objeto magnético iria sofrer devido à força magnética. Você já deve ter visto uma imagem igual a essa, de um ímã sendo representado dessa maneira. Se você perceber, é igual à imagem dos ventos, só que ao invés das setas representarem a velocidade e a direção do vento, elas representam a força que o objeto magnético iria atingir nesse local. A primeira parte da equação já foi. Mas e esse triângulo de cabeça para baixo seguido de um ponto? Essa expressão é conhecida como divergente de um campo, nesse caso, do campo magnético. Um exemplo mais fácil para compreender a ideia de divergente é o campo de velocidades da água que sai da torneira, bate na pia e depois cai no ralo. Olhando esse exemplo por cima, temos a seguinte imagem. Essa região é onde toda a água da torneira está caindo, está se espalhando, enquanto essa região é o buraco da pia, onde toda a água está saindo. Se eu fizer um círculo no meio, perceba que todos os vetores que entram saem, como se somasse um e logo depois subtraísse. Podemos falar que nessa região o campo tem divergente zero. Fazendo a mesma coisa onde a água chega, repare que todos os vetores saem e nenhum entram. Então o divergente é positivo e chamamos de fonte. E no local do buraco, todos os vetores apenas entram e chamamos de poço e o seu divergente é negativo. Então, a segunda equação nos diz que o divergente do campo magnético em qualquer lugar no espaço sempre vai ser zero. Vamos escolher uma região nessa imagem. Perceba que a flecha que entra também sai, então o divergente é zero. Nessa também. Assim como nessa e assim vai. Agora, na região norte parece que o divergente é positivo, porque os vetores só saem, mas só parece. Isso porque os vetores de dentro do ímã não foram desenhados. Então o divergente é zero. Assim como no Polo Sul. Basicamente, a lei nos diz que não existe monopolo magnético. Se você cortar um ímã ao meio, vai surgir um novo polo norte e sul próprio de cada ímã. Essa característica é que difere o magnetismo da eletricidade, onde cargas positivas apresentam divergente positivo, são fontes, enquanto cargas negativas apresentam divergente negativos, ou seja, elas são poços. Aí entramos na primeira equação de Maxwell, conhecida como lei de Gauss, e vamos entender a equação. Na física, esse E com flecha em cima simboliza um campo elétrico. Esse é o campo elétrico das cargas positivas e esse é o campo elétrico das cargas negativas, à direita. Em uma situação que uma carga está atraindo a outra.
No lado direito da equação temos a letra ρ, que significa a densidade de cargas elétricas. Além dele, temos epsilon, que é outra letra grega e representa uma constante de proporcionalidade e tem um nome especial, permissividade elétrica, e nos diz basicamente como um campo elétrico se propaga em algum lugar. Mas o que a equação significa de fato? Voltando a essa imagem, repare, se eu fizer um círculo nessa região, o divergente será zero. Então, o lado esquerdo da equação é zero, assim como do lado direito também será zero, já que não tem nenhuma carga aqui. Fazendo o mesmo círculo aqui, o divergente será positivo, assim como a densidade de carga é positiva. Da mesma forma será do lado direito com o divergente negativo, e a densidade de carga também é negativa. Então, a equação descreve como os campos elétricos se propagam no universo inteiro. Além de ser uma bela descrição da eletricidade, é uma ferramenta muito importante na física. Até mais.